Se prestarmos atenção na nossa mente, vamos notar que o tempo todo ideias, julgamentos, preocupações, tudo isso está sendo criado ali dentro da mente. O problema é que a gente quase nunca percebe isso. E aqui que está o grande dilema humano. Porque a mente, a gente sabe, né? Que é a mente que define toda a experiência. É ela que cria toda a nossa realidade. Então, se estamos presos em uma mente que a maior parte do tempo está só na matéria, só nas coisas materiais, a gente não está guardando nenhum tesouro no céu. Por isso, o primeiro passo ele é bem simples, né, entre aspas, da gente começar a observar esses pensamentos. Ou seja, da gente começar a estar consciente de nós mesmos, e isso significa, claro, estar consciente do que a gente está fazendo e principalmente do que a gente está pensando. Então, o primeiro passo é a gente sair da nossa inércia, da nossa zona de conforto, do nosso automatismo, através dessa observação. E quando a gente faz esse convite para nós mesmos, para nossa consciência até, e apenas observar esses pensamentos, a gente acaba se deparando com uma tríade. E essa tríade são três fatores. Um deles é o observador, o outro é o observado e o último, observação. Isso parece um pouco abstrato, um pouco confuso, complexo, mas a verdade é que a gente já vive isso. Então, se a gente pegar, por exemplo, o sentimento da raiva, nesse momento existem essas três coisas. A raiva, que é o observado, é aquilo que apareceu. Então, surgiu a raiva. É lógico que aqui no começo ninguém percebe. A gente só dá vazão para aquele sentimento e depois, quando esfria a cabeça, a gente percebe o que de fato aconteceu. Mas quando a gente percebe a raiva, ela apareceu e esse é o fator observado. Quando a gente começa a observar a raiva, aí sim entra o observador, que é quem nota a raiva existindo. E esse ato de perceber, de observar, seria a observação, que é a consciência que está ali acontecendo. A gente está consciente daquele momento. Só que para que tudo isso possa se tornar parte, né, do nosso consciente, do nosso dia a dia, a gente vai precisar de algumas práticas diárias. E esse conteúdo também a gente vai acabar mostrando isso. Então a primeira prática que a gente deve fazer é começar então a observar nossos pensamentos, né, fazer esse autoconvite para esse exercício, para essa prática e tentar fazer isso na maior parte do tempo. E quando a gente começa a fazer esse tipo de prática, exercício, a gente começa a notar um certo padrão que nem todo pensamento faz sentido. Então a gente vai começar a observar aqueles pensamentos e não ver uma. Sabe, a gente vai começar a perceber: poxa, esse pensamento não é meu, não deveria estar pensando isso. É lógico que essas coisas acontecem tudo de forma muito gradual, né? Com bastante tempo, bastante dedicação, prática. Isso daí vai tudo ao longo do caminho interno. Se a gente for escrever também um diário sobre tudo que está passando na nossa mente, no nosso pensamento no dia, isso também pode ajudar muito nesse autoconhecimento e também para quem está iniciando esse caminho interno. O segundo passo seria, esse é muito conhecido, né, ensinado pelos grandes mestres, é de compreender profundamente a origem desses pensamentos. Então, sempre que vier um pensamento que não está muito harmônico, né, não está já muito alinhado com o nosso momento, a gente tem vários momentos na vida. Mas como já foi dito, vai chegar algum momento que a gente vai começar a observar pensamentos que não condiz mais com esse momento nosso atual, né, desse aqui e agora. Ou o pensamento que a gente quer mudar, né? Estou observando esse pensamento, mas eu não gosto, eu não me identifico com isso. Então aqui a gente precisa entrar com
uma reflexão interna, um questionamento, para começar a dissolver esses pensamentos inferiores, digamos. Então, por exemplo, tá passando uma pessoa na rua, no trabalho, alguma coisa ali, normalmente a gente acaba fazendo aquele julgamento mental. A gente não, muitas vezes a gente não verbaliza isso, né? A gente faz só a nível mental, que é algo que a gente faz o tempo todo. Então, nesse caso, nesse exemplo, quando a gente está julgando, seja mental ou verbal, a gente precisa entrar com essa prática de reflexão, questionamento e se questionar, né? Quem sou eu? Quem está pensando isso? Se a gente tiver uma resposta um tempo depois, assim, muito rápida, muito intuitiva, sou eu, a gente precisa também questionar quem sou eu, né? E fazer esse tipo de reflexão, questionamento. Por que eu escolhi esse pensamento? De onde surgiu? Qual que é a origem desse pensamento? Por que eu ainda identifico isso? Por que isso se manifesta na minha mente? Sabe? Qualquer tipo de questionamento, reflexão, isso vai ajudando a essa consciência a vir à tona. Isso é muito bom, principalmente quem quer entrar nesse caminho de despertar a consciência ou o caminho interior, esse caminho de sair do automatismo, tudo isso, todas essas práticas e exercícios são assim, ótimos para isso. O terceiro passo aqui é a gente tentar, no começo talvez a gente não consiga, ou também pode ser um pouco confuso, complexo, mas seria uma prática de não se identificar com esses pensamentos reativos. A gente precisa parar um pouco, né, de ser reativo. Do contrário, a gente acaba só gerando um desafio, né, cíclico, né, repetitivo. Então, podemos notar na nossa vida que vamos pegar um exemplo para ficar mais fácil. No trânsito, a gente sai no trânsito, alguém corta a frente, buzina, a gente logo fica reativo, buzina também, xinga, né? Enfim. Então, se a gente perceber, a maior parte do tempo em relação a esses pensamentos, ao que está acontecendo, existe uma reatividade nossa interna. Então, esse terceiro momento seria um convite para não ser tanto reativo, ainda mais nos dias atuais, né? Hoje está muito complicado, né? A gente ter um momento de reação, né? A gente não sabe a personalidade ali do outro lado, né? A outra pessoa, a gente não conhece, né? Não sabe o que a outra pessoa é capaz. Então a gente precisa ter cada vez mais cuidado em relação a essas reatividades. E isso não só, né, no trânsito, mas em qualquer tipo de ambiente. E um outro exemplo muito comum dessa reatividade a gente está indo trabalhar um pouco antes desse momento de sair de casa. Acontece alguma coisa ali, sei lá, derruba alguma coisa, a camisa sujou, enfim, acontece alguma coisa ali dentro de casa e logo surge aquele impulso, né, de começar a pensar, poxa, eu tô atrasado, tá dando tudo errado, não sei o que, tal, tal, tal. E aí a gente vai percebendo. É claro que nesses momentos fica muito mais difícil, né, perceber os pensamentos, porque a gente já está imerso nesse fluxo aí de negatividade, né? Porque a gente começa só a pensar coisa ruim. E no final a gente sempre acontece alguma discussão, algum desentendimento com alguma pessoa próxima, né? Sempre quando tem esses eventos, essa preocupação, né, do trabalho, de compromisso ou qualquer coisa assim, aconteceu alguma coisa antes, a gente começa a colocar a culpa no outro, em cima de alguma coisa, tal, e isso daí vira uma bola de neve. E isso acontece porque quando vem esse impulso de preocupação, esse nervosismo, né, essa irritação, tudo isso daí, esses fatores acabam que abaixando a nossa guarda, a nossa vibração. E quando a gente faz isso, né, quando baixa a vibração, a nossa mente ela fica totalmente vulnerável diante das forças contrárias. As forças contrárias são forças, são seres que estão ali só para atazanar a nossa vida, né? Só para dificultar ainda mais o que já é difícil. Então a gente
também pode notar que toda vez que está num processo desse, as coisas pioram. Justamente por esses fatores de baixar a vibração, de ser influenciado, de não estar numa paz interna, né? No nosso perfeito equilíbrio. Então, nesses momentos, a gente está mais consciente, né, do pensamento, do que está acontecendo ali, a gente precisa tornar aquilo algo diferente, porque quando a gente faz toda essa prática de vigiar, monitorar, observar esses pensamentos, a gente vai ver que nem todo pensamento precisa virar uma ação, como essa que a gente está colocando aqui, né, do atraso do trabalho, e nem toda emoção precisa ser descarregada. Então, se a gente já sabe que a gente vai atrasar no trabalho, no compromisso, é fazer o bom uso da autorresponsabilidade e de chegar no trabalho, no compromisso e pedir desculpa. Desculpa, eu tive um problema em casa, aconteceu alguma coisa, não precisa entrar em detalhe nenhum, e seguir com a mente mais calmo possível. Mas esse fator da verdade também ele tem um peso muito grande em cima de qualquer contexto, porque é a pura verdade. A gente teve um problema em casa, aconteceu, não precisa entrar no detalhe. Sei lá, derrubei café na camisa, enfim, acabei discutindo e acabei atrasando. Enfim, desculpa e vamos lá. Não tem o que fazer. E parar de criar esses desafios, porque se a gente fica naquela questão lá, né, naquela bola de neve de pensamento negativo, a gente só vai piorar ainda mais a situação, afundar ainda mais, ficar mais estressado, mais nervoso. Então, a gente precisa mudar um pouco essas questões humanas, né, esse automatismo, todo esse comportamento que a gente vive repetindo, repetindo, repetindo. E quando a gente integra todas esse conhecimento, essas tarefas dentro do nosso ser, a gente também vai percebendo gradualmente que surge ali um momento de escolha. Então, portanto, agora a gente tem ali dois caminhos, né? Quando surge uma irritação, uma raiva, a gente começa a estar consciente naquele momento e percebe que tem dois caminhos para escolher. Surgiu então uma escolha que antes não existia. Então a primeira escolha é o que a gente já faz direto, é dar vazão naquele fluxo negativo, se irritar, brigar, discutir no trânsito, descarregar a raiva em cima da outra pessoa. E o outro caminho, que é esse convite desse conteúdo, é apenas observar. Observa aquilo, tenta não se identificar com esse pensamento. No começo, lógico, tudo isso é difícil, mas a constância, a prática, isso daí vai melhorando. E a gente vai vendo de fato que realmente essas duas opções, esses dois caminhos, eles existem. Então a gente já começa a pensar antes. Eu quero dar vazão nesse pensamento e estragar meu dia, ou eu quero fazer alguma coisa diferente? Aí vai de cada um, né? E se a gente quiser ir um pouco mais além e fazer um trabalho mais profundo, né, a gente pode também escolher um ponto da nossa personalidade, do que nós somos e aquilo que nos limita, ou então pegar um ponto que incomoda muito na convivência diária, seja com um parceiro, seja no trabalho ou em qualquer outro lugar, ou pegar esse exemplo da raiva que a gente comentou aqui e começar a trabalhar nesse ponto com muito mais consciência. E a gente, aos poucos, né, de forma muito gradual e lenta, vai começando a notar que muitas situações são repetitivas, quase que um ciclo. Hoje, talvez a gente não perceba isso, mas com um pouco mais de consciência, com essas práticas, a gente vai percebendo todas as coisas que a gente faz e não dá a mínima atenção para isso. E nesse caso, a única coisa que quebra todo esse sistema repetitivo, padrões repetitivos, crença, todas essas coisas humanas, sempre é essa tríade: consciência, vontade e amor próprio. Né? Precisa de muita consciência, muita vontade, porque é um processo chato, né? É lento, não vai acontecer de um dia para outro, de uma semana para outra. Pode durar meses, anos. Então, assim, precisa de muita vontade e muito amor para querer
transmutar tudo isso e buscar esse caminho interno que nos convida a essa autotransformação ou também transmutação, transmutar tudo isso. E com essa prática diária, a gente começa, de fato, a mudar de verdade todo o nosso ser, todo o nosso interior. E não vai ser de uma forma superficial. Essa transformação ela é estrutural. Então a gente começa a colocar atenção e começa a transformar. Pode ser parte por parte. A gente pode começar com a raiva, depois pode começar com ciúmes, sabe? Pega pedacinhos e pedacinhos e ao longo do tempo a gente vai percebendo que houve, sim, uma melhora. E se algum momento desse caminho ficar difícil, isso daí vai acontecer, isso aí é normal, a gente também pode pedir uma ajuda, seja através da nossa fé, ou de uma oração, ou pedir para o universo, Deus, seja lá quem for. E essa ajuda também, ela é reconhecida, né? Existem seres celestiais que sabem que a gente precisa de um empurrãozinho nesses momentos. É lógico que eles não vão fazer a tarefa toda nossa, né? Porque isso vai contra as leis universais. Mas um empurrãozinho, uma ajudinha, com certeza sim, né? A gente é humano, é limitado, né? Não tem como. E aí, com essas práticas, com essa ajuda externa, né, divina, celestial, isso também chega a ser um convite para a gente renunciar a esses comportamentos inferiores. Então, quando a gente vai fazendo tudo isso, algo dentro de nós começa de fato a mudar, a gente vai perceber que não somos mais dominados pelos nossos pensamentos ou por esses impulsos inferiores e vai sentindo mais clareza, mais presença, né? Uma certa paz interior, mesmo diante de desafios, tribulações, briga, enfim. E o nosso papel aqui, se a gente for observar, é justamente isso. É aprender a estar no mundo sem sermos dominados por ele. Ou seja, a gente precisa estar no mundo sem se identificar com as coisas da matéria, das coisas materiais. Então é isso. Se ficou alguma dúvida, alguma coisa, a gente vai conversando nos comentários. Muito obrigado e até a próxima.